Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um assunto que gera muitas dúvidas para muitas mulheres, grávidas ou que ainda não estão. Mas eu vim contar a minha experiência, vou contar como foi o meu parto. Antes de começar a falar sobre esse assunto, já vou pedir para você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, hoje tá na moda a questão do parto humanizado, parto normal. E o parto humanizado nada mais é que um parto que respeita a mulher, que respeita a opinião e as decisões da mulher, que não é simplesmente imposto pelos médicos, como era antigamente, a gente sabe disso. Bom, quando eu comecei a fazer meu pré-natal, eu queria esperar o parto normal, eu queria ter um parto normal. A gente sabe que tem muitos benefícios tanto para a mulher quanto para o bebê. E aí eu fiz todo o meu pré-natal pensando nisso, me planejando para isso. Apesar de ter muito medo. Eu tinha muito medo de não conseguir, de não ter força suficiente, sentir muita dor. Mas mesmo assim eu esperei por isso. Só que não deu. A Anastácia, ela tem um amor assim pela mãe que ela não queria sair de jeito nenhum. Eu já estava com 40 semanas e ela não abaixou. Ela escutou o conselho do pai. Ela escutou o conselho do pai. Ele um dia pegou na minha barriga e falou: "Ô filha, se você soubesse como é o mundo aqui fora, você não ia querer sair." Ela escutou. Mas então, eu já estava com 40 semanas e conversando com a minha médica, ela indicou que eu fizesse a cesárea, que eu marcasse a cesárea. Muitas mulheres esperam mais do que isso, mais do que 40 semanas. Falam que é normal, pode esperar até 42 semanas. Só que existem casos e casos. No meu caso, não era indicado. Por quê? A Anastácia, ela realmente não desceu. Ela estava de cabeça para baixo já desde o 7º mês, mas ela não desceu. Eles falam aquele negócio do encaixar. O encaixar é isso, ele encaixa ali, desce e só desce mesmo, só sairia. Mas ela não, ela tava solta ali, tava de cabeça pra baixo, mas tava bem alta mesmo. E o meu colo do útero também não afinou. Isso é importante que aconteça, que é por ali que o bebê passa. Então ele tem uma espessura mais ou menos de 3 centímetros, que vai afinando nessas últimas semanas, nos últimos dias, pro bebê passar. Isso não aconteceu comigo, o meu colo do útero não afinou nada nas 2 últimas semanas. E a Anastácia não desceu, por isso se tornou inviável esperar o parto normal. Então foi isso. A minha médica indicou que a gente marcasse a cesariana e foi assim, um pouco assustador, porque eu cheguei pra consulta num dia e aí ela falou: olha, vamos marcar e o indicado é que a gente marque o mais rápido possível, porque o bebê pode entrar em sofrimento fetal e tudo mais. Vamos marcar pra amanhã? Eu falei: oi? Como assim, né? Ela perguntou se eu queria que marcasse de manhã ou à tarde. Eu falei: vamos marcar à tarde, pelo menos tem mais um tempinho aí pra eu terminar de arrumar as coisas. Porque, gente, tava uma bagunça aí da casa, né? O quarto dela não tava pronto, tudo bagunçado. E aí chegou o dia 25 de janeiro de 2017. Parto marcado para as 17 horas, eu teria que ir para internação às 2 horas da tarde e só poderia comer até as 9 horas da manhã e beber água até 1 hora da tarde. Então eu comi 9 horas da manhã, eu fiz um lanche bem reforçado. Feijoada, presunto. Não, eu não lembro o que eu comi, mas foi um lanchinho leve. Assim, reforçado, mas um lanche, não foi almoço. 2 horas eu cheguei na maternidade, acho que eu cheguei atrasada, acho que eu cheguei 2h30, né? Cheguei 2h30 na maternidade, fui fazer a documentação de internação e tudo mais. Fui pro quarto e assim, esperei. Sozinha, né? Não foi sozinha, a Gabriela foi comigo e a gente ficou lá esperando até 5 horas da tarde. E essas horas pareciam o infinito. Demorou muito a passar, eu não tinha nada pra fazer, a internet tava ruim e eu lá só esperando. Atrasou um pouco, então às mais ou menos 6 horas vieram me chamar pra ir pro centro cirúrgico. Na hora que eu entrei no centro cirúrgico, já encontrei com a minha médica e ela falou, né, que eu teria que esperar um pouco lá dentro, porque tinha chegado uma outra paciente com um parto prematuro, uma coisa mais delicada, o bebê prematuro, um parto mais delicado, e que ela teria que fazer antes do meu, então eu ia ter que ficar lá esperando. E nessa hora o Gabriel já tinha ido pra outra salinha pra trocar de roupa, e ele só podia me encontrar depois que já tivesse
tudo pronto. Então eu fiquei uns 40 minutos sozinha, sentada numa maquinha esquisita no centro cirúrgico esperando. E assim, o centro cirúrgico é assustador. Eu meio que me senti em Grey's Anatomy. Você entra e aquela sala enorme, vazia, com uma maca pequenininha no meio e falam pra você ficar ali naquela maca. É muito esquisito, eu nunca tinha passado por uma cirurgia desse jeito. Então, foi bem estranho. Passou esse tempo, chegou a minha médica, começou a conversar comigo, chegou o anestesista também, conversou comigo. E começaram a me preparar pra cirurgia. E aí... Corre. Então eles chegaram, começaram a me preparar, já me deitou ali e começou a falar sobre a aplicação da anestesia, da peridural. E ela é muito esquisita, essa anestesia. Eu nunca tinha sentido nada tão esquisito. Então você fica ali, aquela posição fetal, e eles vêm com aquela agulha, que eu nem sei o tamanho, porque você não vê. Mas o anestesista vai conversando, vai te deixando tranquila. Geralmente eles são meio que preparados, eu acho, pra isso. Então eles ficam contando histórias, fazendo brincadeira, acho que pra te deixar mais relaxada. Porque se ficar tensa nessa hora, acho que dificulta ainda mais, né? Você tem que ficar tranquila, não pode mexer, porque é uma coisa muito delicada. Então ele começou a aplicar anestesia. Antes eu imaginava que essa anestesia era uma coisa muito rápida, entrou, pronto. Mas não, ela é um pouco demorada pra aplicar. Ele vai aplicando, vai falando, não, agora você vai sentir isso, você vai sentir um calor. E aí na hora que ele fecha a boca, você sente tudo esquentando no seu corpo. Agora você vai sentir uma dormência, aí tudo fica dormente. É muito estranho. E aí aplica anestesia, eles começam a fazer testes pra ver se a anestesia realmente pegou. Se você tá completamente anestesiado, você não tá sentindo nada. E o que minha médica me falava era justamente isso. Olha, você vai sentir talvez uma pressãozinha, o toque, mas você não vai sentir dor. Teve um momento que ela virou pra mim e falou, você tá sentindo? Tá quente ou frio? Aí eu, não sei, era essa a resposta que a gente queria. Eu não sei, é ótimo. E aí começa a cirurgia. Vem, tampam tudo, deixa só coloca aquele pano na minha cara aqui, porque eu não vejo nada. E chamaram o Gabriel. Nessa hora o Gabriel entrou, ele sentou perto de mim e começou. E, gente, foi tudo muito rápido. Assim, muito rápido mesmo. Em 15 minutos terminou a cirurgia. Então eu tava ali deitada, como o Gabriel fala, crucificada. Porque a gente fica com os dois braços presos e recebendo com soros e sei lá. Mas... E aí eu não vejo nada, porque tem aquele pano me tampando, o Gabriel sentado aqui perto. De repente ele levanta um pouquinho assim e fala, meu bem, tô vendo as suas vísceras. Oi, o que? Como assim? Já tô cortada, porque eu não sentia nada, absolutamente nada. E aí ele, não, tô brincando, tentando me acalmar. Mas era verdade, ele estava vendo as minhas vísceras naquele momento. E aí, segundos depois que ele fechou a boca falando que não, era brincadeira, não sei o que, eu escutei, saiu! Não. Ela falou, vem ver, sua filha tá saindo. Isso, ela chamou o Gabriel pra ver a Anastácia saindo. E a Anastácia tá aqui agora no colinho do Gabriel, porque ela acordou. Então eles tiraram ela, foram lavar e fazer aquilo tudo que eles fazem, de tirar as secreções do nariz e tudo mais, da boquinha. E o Gabriel já lá acompanhando isso, e eu do lado de cá. Eles começaram a fazer, fechar o corte e tudo mais. Minha médica fez aquele tipo de ponto que não precisa tirar depois, que ele é absorvido pelo organismo e por fora é meio que colado. Então eu não precisei tirar os pontos depois. Depois disso eles levaram a Anastácia, o Gabriel acompanhou, foi pro berçário. E eu fiquei. Nessa hora eu tive... não sei se eu fiquei nervosa, o que aconteceu, mas meio que me deu vontade de tossir e eu não conseguia tossir, então eu ficando assim, meio assustada, apavorada. E aí o médico perguntou, você tá querendo tossir? Aí eu sim, e aí apagou tudo. Então nessa hora ele me deu um sedativo pra me tranquilizar e tudo mais. E eu apaguei, não sei muito bem por quanto tempo, mas por isso eu demorei mais a ir pro quarto. Eu iria... assim, coisa de meia hora depois do parto, eu já iria pro quarto. E eu só fui quase 2 horas. 2 horas depois. A primeira amamentação foi 2 horas e 20 depois do parto. Isso. Então demorou um pouco. Eu queria que fosse na primeira hora de vida, que ela já fosse
amamentada pela primeira vez, mas não deu porque eu tive que ser sedada. Então, o parto foi às 6h15, eu fui pro quarto mais ou menos 8 horas e ela chegou umas 8h30, 9 horas do berçário lá. E eu tava meio assim, meio dopada, meio... aquela coisa do efeito anestesia, efeito do... como chama? Sedativo. Isso, do sedativo. Tava meio grog, assim, então a alimentação foi meio esquisita, aquela coisa assim, parada de lado. Tinha muita gente da minha família lá, da família do Gabriel, pessoas que foram visitar. Tem gente que acha isso ruim, eu não me importo, eu acho bom ter a família por perto e tudo mais. Então, tinha muita gente lá, só que eu não podia conversar. Eles falavam sempre, olha, não conversa, porque dá gases e tudo mais. E aí, eu tinha que ficar lá assim... Essa parte foi a única parte mais chatinha. Eu só pude comer depois da meia-noite, então chegou um lanchinho pra mim 1h da manhã, eu lanchei. Ela ficou meio inclinada ainda, porque eu não podia ficar completamente sentada. Mas a anestesia foi passando, no outro dia eu já acordei normal, já sentindo as pernas direitinho, conseguindo mexer. E foi isso, por mais que a gente quisesse o parto normal e estava esperando por isso, a cesárea não é esse problema todo, esse bicho de 7 cabeças. A minha recuperação foi ótima, está sendo ótima, eu não tive problemas, eu não tive dores, eu não fiquei emborcada. Já comecei a andar normalmente, minha médica sempre falava, vai fazer uma caminhadinha, anda pelo hospital, e eu fui fazendo isso. Então é claro que, não levantei da cama pulando e dançando, mas foi bem tranquilo, pelo que eu já vi, assim, de várias pessoas que tiveram parto normal, minha recuperação foi até melhor. Então eu acho que isso vai muito de organismo para organismo e de mulher para mulher. Então, não precisa ter esse medo todo. A gente espera eu queria o normal por acreditar que é melhor em vários sentidos pra mim e pro bebê, mas não deu. Então a cesárea foi o melhor pra mim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham tirado dúvidas. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa seu joinha aqui pra me ajudar na divulgação e se inscreve no canal pra não perder nenhum. E pra ter certeza que você não vai perder nenhum vídeo, ativa aqui embaixo as notificações, é só clicar nesse sininho que tá aqui embaixo, que aí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo. Se você conhece alguém que está passando por esse período da gestação, que está com dúvidas e medos em relação ao parto, compartilhe esse vídeo com ela e vamos trocar essas experiências. Um beijo e até o próximo vídeo.